projeto de reflexões de vidas reais com fatos reais. A reflexão desta tarde contará sobre um servo de Deus chamado Bruno Gomes. Com seus 38 anos de idade, tem muitos testemunhos de vida para nos contar a transformação de vida que Deus fez em sua vida. A reflexão de vida do nosso irmão Bruno nos mostrará que não existe o impossível para Deus. Tarde, eu convido você que tem um jovem na família, algum ente querido que está no mundo do vício, da bebida, das drogas, que nos olhares humanos você olha e diz: essa vida não tem mais jeito. Mas depois que você ouvir essa reflexão de livramento, superação e principalmente de libertação, você mudará o seu pensamento e sairá daqui com sua fé renovada. A reflexão desta tarde, o título é Deus de Reviravoltas. Eu nasci em uma família que não era evangélica. Eu cresci em uma família que meus familiares eram conhecidos e envolvidos com as coisas erradas do mundo. E isso, de uma certa forma, influenciou muito futuramente a me levar a tomar decisões erradas, aonde me levaria a trilhar um caminho ao contrário. Mas ainda criança, o meu padrinho me levava à igreja quando podia. Meu padrinho talvez nem sabia que aquela atitude me levaria na igreja. Ele estava plantando uma sementinha do bem, um grãozinho de mostarda, que futuramente, quando o mundo iria me virar as costas, aquela sementinha do bem, do tamanho de um grão de mostarda, seria a minha fé, onde Deus iria me libertar e transformar a minha vida, quando o mundo fecharia as portas para mim. Com os meus 18 anos de idade, já comecei a me envolver no mundo das drogas. E, infelizmente, acabei indo preso, mas Deus é justo e eu paguei pelo meu erro. Quando estava preso, eu acordei de madrugada e pedi para Deus, se Ele me desse uma mulher, uma esposa, eu saía da vida do crime. Dali um tempo que eu tinha saído da prisão, Deus me concedeu o desejo do meu coração, e Deus me deu do jeitinho que eu descrevi para Deus. Mas tem um porém, Deus foi fiel ao meu pedido, mas eu não fui um filho obediente a Deus, fui teimoso e não abandonei a vida do crime. E Deus é justo a nos corrigirmos. Reconhecendo essa jovem, a futura mãe dos meus 2 filhos, porque já tinha um outro filho em outro relacionamento, que hoje tem 14 anos de idade, conhecendo essa jovem, começamos a namorar. O pai dessa jovem era filha de um ex-policial. Imagina, um jovem envolvido no meio do crime começa a namorar uma filha do ex-policial, sobrinha de policial. Aí já começavam os livramentos de Deus sobre a minha vida. O inimigo usou pessoas para plantar o ódio no coração delas, para ceifar a minha vida. E assim aconteceu comigo também. O inimigo plantou no meu coração o desejo de ceifar a vida de outras pessoas. Mas Deus é misericordioso, mesmo andando no caminho errado. Deus me amou primeiro e Deus me deu muitos livramentos. Passou um tempo, eu saí da vida do crime, meus filhos nascendo, vivendo a vida com a jovem que eu pedi a Deus, e os filhos que Deus me concedeu. Saí da vida do crime, mas me tornei um usuário de drogas. Eu consumia muito, e ali começou a interferir no meu relacionamento, na minha vida sentimental e familiar. Eu já não estava conseguindo cumprir o meu papel de pai e nem o papel de chefe da família. E comecei a me tornar um usuário de drogas constante. E isso começou a atrapalhar o meu relacionamento com os meus filhos e principalmente com a mãe dos meus filhos, que estava sofrendo e desanimada com tudo o que estava acontecendo. E ela conversando comigo, tentando mudar a situação, ela começou a buscar a Deus primeiro que eu. Depois comecei a buscar a Deus também, mas eu iria meio forçado, não buscando a Deus totalmente como deveria. E ali, ela buscando a Deus sozinha,
o inimigo plantou desânimo em seu coração e sua mente. E ali eu vendo a família que Deus tinha me dado se desfazendo. Eu comecei a buscar a Deus, porque eu queria minha família de volta. Mas o meu querer não é o querer de Deus, porque Deus queria que eu buscasse a minha libertação e não a mãe dos meus filhos de volta, porque Deus tinha outros propósitos na minha vida. Deus queria que eu se libertasse da vida do mundo, para que eu viesse a servir a Ele verdadeiramente. E Deus permitiu que eu fosse traído pela mãe dos meus filhos, para que eu viesse a me despertar, para que eu entendesse o verdadeiro amor que o amor de Deus por nós. Deus amou eu e você primeiro que nossos pais. Nós fomos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. A gente fomos selecionados a dedo. O amor de Deus a cada um de nós é incondicional. E quando eu descobri a traição, o inimigo colocou novamente o desejo, o ódio, a decepção, o desejo de ceifar a vida do rapaz que estava com a mãe dos meus filhos e também a ceifar a vida dela. No final de 2017, Deus usou irmãos, vasos, para falar para mim, não tirar a vida de ninguém, que era para mim vigiar, que o inimigo iria usar a vida do rapaz para acabar com a minha vida. E Deus usou uma irmã também para falar comigo. Se eu ceifasse a vida da mãe dos meus filhos, eles iriam sofrer muito. Eu não iria ter ninguém para cuidar deles. Eles iriam ficar desamparados. E eu tenho 3 filhos. Se eu tirasse a vida de alguém, eu iria pagar com meu próprio sangue. E também a vida de um dos meus filhos também poderiam ser ceifados. Deus não é vingativo, mas Deus é justo para nos corrigirmos. E quando a irmã falou aquelas palavras para mim, mexeu muito comigo. Em 2018, Deus foi trabalhando e aquele sentimento e desejo ruim no meu coração foi se quebrantando. Deus me concedeu 7 livramentos de overdose. Quando usava drogas, ficava 3 dias no efeito da cocaína, sem comer. Só usava cocaína e tomando água. O dinheiro que eu ganhava era tudo para o vício. A vida que eu estava vivendo entristecia a todos ao meu redor, principalmente os meus filhos. E quando eu estava tendo aquelas overdoses, eu não ia para o hospital, porque eu sabia que era espiritual. Só Deus poderia me libertar daquele sofrimento, daquele tormento espiritual. E se eu fosse para o hospital, era eu deixar de confiar em Deus para confiar no homem. Eu ali tendo overdose, sofrendo, quase morrendo, ergui minhas mãos para o alto e clamei pela misericórdia de Deus. E falei para Deus: se for para mim morrer, glória a Deus, mas se for para mim viver, me livre desse sofrimento. Eu ali com as mãos para o céu, Deus tocou na ponta do meu dedo. E no momento que Deus tocou, tudo aquilo que estava dentro de mim saiu para fora e Jesus me libertou por completo. Passei por vários ventos, mas Deus sempre estava ali, segurando para mim não cair. E em 2019 eu desci as águas, tinha 31 anos de idade. Deus me libertou sentimentalmente. Hoje estou bem, fazendo a obra de Deus, adorando e glorificando o nome dele, porque toda honra e toda glória é dado a Ele. E Deus não só libertou, como fez uma reviravolta em minha vida. E o Bruno Gomes de antes, que o mundo não dava nada, o Deus de reviravolta, o Deus do renovo, depois que entrou na vida do irmão Bruno Gomes, que hoje entendeu qual é a missão dele, que é espalhar a palavra de Deus e contar o seu testemunho de vida para cada dia mais glorificar o nome de Deus, e que essa forte reflexão de vida dessa tarde possa falar profundamente no seu coração. Jovens, pais que passam por esse momento, vendo seu filho se perdendo nas drogas, sem forças para lutar, para se libertar, que essa reflexão de Deus dê reviravoltas, que você também que fez na vida do irmão Bruno, que você também possa buscar
verdadeiramente a Deus enquanto há tempo, e que nessa tarde podemos nos revestir nossas forças e buscarmos a Deus diariamente, e adorar e glorificar o nome de Deus. Que testemunho forte, né, irmãos? Deus de reviravoltas. Amém?